Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do RES. E não podia ter uma oportunidade melhor de inaugurar esse podcast do que a semana em comemoração ao Dia do Profissional da Saúde. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu sou a Thaís Simões, psicóloga, atualmente coordenadora do RH do RES, esposa do Felipe e mãe da Laura. Mas acima de tudo, eu sou pessoa, como você que está aí me ouvindo, imperfeita e em construção. Eu estou aqui muito bem acompanhada pela minha amiga e companheira de vida, que vai se apresentar agora para vocês. Olá, eu sou a Márcia, também trabalho aqui com a Thaís no RH, sou psicóloga também e sou mãe da Duda, uma estrelinha pet que me acompanha diariamente no meu coração. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho agora sobre a resiliência, né? É um tema que acho que está muito atual, e tem se falado muito dele, e a gente precisa aprender algumas maneiras de lidar com as situações que vão acontecendo. Então eu vou passar para a Thaís e ela vai iniciar. É isso mesmo, Márcia. A resiliência está em alta, né? Nesse momento de pandemia, né, nessas circunstâncias em que estamos vivendo, nada melhor do que a resiliência para nos ajudar. E o que é a resiliência? Né? São os recursos internos que a gente desenvolve para lidar com as adversidades, com os problemas. Mas vamos começar do começo. A palavra resiliência, né? Ela é um termo da física, originalmente, né? É a propriedade que alguns corpos têm de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, né? Então, por exemplo, né, o atleta quando vai saltar com vara, a vara ela enverga e impulsiona o atleta para fazer o salto, né? E depois aquela vara ela volta ao seu estado original. E aí a psicologia adotou esse termo da física para falar um pouquinho sobre a capacidade que as pessoas têm de se adaptarem às dificuldades, às situações difíceis, traumáticas, situações que são provocadas aí por estresse. E aí a gente pode citar vários, né? Problemas familiares, de relacionamentos, problemas de saúde, problemas financeiros, relacionados ao trabalho e outros. Então seria a capacidade de se adaptar frente a essas situações difíceis que a psicologia chama aí de resiliência. Eu só faço uma ressalva, né, que diferente da física, que o material sofre uma ação e volta ao seu estado original, né, como aquela vara que eu citei, quando se trata do ser humano, ele não volta ao estado original. Ele sai sempre transformado dessas situações. Não vou citar aqui ao pé da letra, mas tem um autor chamado Grutberg que ele diz isso, né? Que nós saímos das situações, no mínimo, transformados e de preferência fortalecidos, né? Mas jamais, nunca vamos sair dessas situações, né? Das situações vividas de forma ilesa. E aí outra conceituação importante a fazer, né? É que quando a gente fala de situações difíceis, né, a gente não controla as situações que acontecem com a gente, né? Muitas delas a gente não controla. O que a gente controla? A gente controla a forma como vamos lidar com essas situações difíceis que acontecem. Então, em resumo, as pessoas resilientes não são aquelas que não têm dificuldade, que não sofrem, que não têm problemas, mas são aquelas pessoas que se adaptam melhor a essas situações, a essas dificuldades. Então, vou passar aqui a palavra para a Márcia para falar um pouquinho sobre essas situações. Como você acabou de dizer, ser resiliente é uma escolha. Não se posicionar também é uma escolha, porque o que acontece com a gente não tem o controle dos acontecimentos, né? Eles são inevitáveis, mas está nas minhas mãos escolher o que fazer com eles. Isso não quer dizer que seja uma escolha fácil, mas é uma escolha consciente quando eu aceito o que eu não posso mudar e o que eu não tenho controle. E aí eu começo a ficar desconfortável com isso, né? Eu aceito e isso me desconforta e esse desconforto provoca ação. Então isso me leva à ação.
E uma dica é a gente focar e intensificar a nossa atenção onde a gente consegue mudar. Porque à medida em que eu não brigo mais com a situação e sim a aceito, eu paro de tentar encontrar o porquê. E eu viro a chave. Virando a chave, eu passo a me perguntar para quê? Por quê? O porquê traz angústia, gera um sofrimento desnecessário e aí me coloca em posição de vítima. E eu me pergunto, por que isso está acontecendo comigo? Enquanto que, quando eu viro a chave e pergunto, para que isso está acontecendo comigo? Isso me gera reflexão. Para que esta experiência me serve? O que eu preciso aprender? Isso me traz respostas claras e me coloca a pensar. Viktor Frankl dizia que quando a gente consegue virar a chave, a gente consegue entender essa diferença do porquê e para quê, eu encontro o sentido do sofrimento. Eu passo a ter respostas para esse sofrimento que eu tenho que lidar com ele, né? E aí a gente deixa de ser observador passivo da nossa história, porque gerando desconforto com esse para quê, eu passo a me mexer, eu escolho reagir à situação. E aí eu vou tentando identificar recursos, né, para lidar melhor com a situação. E esses recursos nós encontramos externamente e internamente. E uma das formas é o autoconhecimento. Como é que a gente pode lidar melhor com essas situações quando elas aparecem? Porque nós não temos uma fórmula mágica. Cada ser humano é um ser humano e ele é diferente. Não é uma ciência exata, nós não somos uma ciência exata. O comportamento nosso não é uma ciência exata. Então, a forma da gente pensar, de agir, escolher é diferente. Então, cada um de nós precisa entender, precisa se conhecer para ir identificando recursos que a gente tem para a gente lidar melhor com a situação. E aí, para isso, eu vou voltar a palavra a Thaís. Ela vai falar um pouquinho sobre estes recursos e dar algumas dicas para a gente. Para falar dos recursos internos, né, que a gente desenvolve e que compõem o termo aí da resiliência, eu vou convidar vocês para uma reflexão comigo, né? Eu vou dizer algumas ações aqui, alguns recursos em primeira pessoa, e eu queria convidar vocês a mentalmente pensarem comigo, fazer essa reflexão também em primeira pessoa, né? Que isso traz pra gente um empoderamento, né, desses recursos. Então vamos lá. Eu posso falar sobre as coisas que me assustam ou inquietam. Eu posso procurar a maneira de resolver os problemas. Eu posso controlar-me quando tenho vontade de fazer algo à maneira errada ou perigosa. Eu posso procurar o momento certo para falar com alguém. Eu posso encontrar alguém que me ajude quando necessito. Então, quando a gente traz para a primeira pessoa, a gente traz a possibilidade de escolha. Eu escolho, eu posso fazer diferente, pensar diferente, ser diferente. Então, o mais importante é a gente entender que a resiliência, ela não é uma coisa estática, né? Eu sou resiliente. A resiliência, ela é um exercício diário que a gente faz. Então, por exemplo, não adianta eu tomar 10 banhos em um dia e ficar 10 dias sem tomar banho, né? Não, é uma coisa que eu tenho que fazer diariamente, é um exercício, né? Por isso que a gente fala do autodesenvolvimento, né? É um processo. Então, eu não sou resiliente, eu estou resiliente e eu busco ser resiliente nas situações. Então, acho que essa é a grande importância desse tema, né, de falar sobre esse tema, de refletir sobre esse tema, é que a gente possa fazer esse exercício diário de trabalhar esses recursos internos em prol da resiliência. Só complementando essa fala, né, da Thaís, eu gostaria de ressaltar que ser resiliente não significa ser invulnerável. Nós estamos sim expostos aos acontecimentos, né? Mas a forma como a gente escolhe lidar, que é o que vai fazer
essa diferença, porque ninguém sai de uma situação sem se transformar, seja ela boa ou ruim. Então é isso, gostaria de agradecer e acho que é essa mensagem que nós gostaríamos de passar. Até mais. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.